entrar, ela vai botar assim, fulano de tal solicitou. Botou solicitação na sua, aí você aceita. Solicitou participar, você não pode convidar ela que tem que botar a solicitação. Boa noite, pessoal. Tá entrando já o pessoal aqui na Laiju, na Liga de Estudos Jurídicos da Bahia. Muito orgulhosa de fazer parte do grupo, primeiro. Olha, o pessoal entrando. Então, a gente vai esperar agora chegar a Manuela. Ela, a defensora pública, que vai estar tratando com a gente dos direitos das mulheres presas. Assim que ela entrar, a gente já vai começar a discutir. Olha, a Manuela já está aqui com a gente e vamos tratar de um tema mais polêmico, porque hoje em dia a gente vai sempre. A gente tem discutido temas como o direito das mulheres, as mulheres privadas de liberdade. Houve até um questionamento, professora, são as mulheres que estão encarceradas em casa por conta de violência contra a mulher? Não, a gente está tratando das mulheres que estão presas cumprindo pena, são presas sentenciadas ou presas provisórias aqui na Bahia, e a Defensoria Pública aqui assume praticamente 100% da defesa dessas mulheres. Vai estar aqui sendo representada pela Defensora Pública doutora Manuela Passos, que vai pedir, ela vai solicitar aqui, a primeira vez, gente, que eu faço uma live com convidados, eu já tive um curso, mini curso. Ela vai solicitar, a gente aceita, ela sobe e vai trazer para vocês uma versão, uma visão da Defensoria Pública e como ela vai trazer algumas experiências, ela vai trazer dados, ela vai trazer informações extremamente importantes para poder auxiliar no desenvolvimento das pesquisas que são executadas, inclusive do grupo de pesquisa Mulheres Privadas de Liberdade, que eu tenho a honra de conduzir junto na Laiju, que estava com seleções abertas. As provas já vão ser, as entrevistas já vão ser nesses próximos dias, e agora em agosto a gente começa a executar as novas atividades. A Manu ainda não solicitou. Vamos esperar um pouquinho a conexão. A luz está boa, gente? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Olha quanta gente bacana. Olha, aparece o marido aqui que eu propinei. Já botou aqui maravilhosa. Olha, a Manu já solicitou e vamos entrar aqui com a Manu. Gente, vocês não sabem, tá doloroso. Tá passando o jogo do Bahia e eu aqui. Olha, ela linda, ela vem toda organizada e eu tô trabalhando, loucura. Aline, não se Muito preocupe. prazer. Feliz demais por ter aceitado o nosso convite. As meninas estão enlouquecidas. Uma indicação muito feliz do Murilo. Depois que eu postei, eu descobri que nós temos muitas amigas comuns. Sim, Então, muitas amigas todo em mundo, comum. maravilha. Pois é. A Renatinha mesmo, a Renata Mendonça, lá, eu sou muito amiga Uhum. dela. A defensora pública, que é a mais famosa, estourada aqui de Feira de Santana, que vai trazer. Para quem não conhece, Feira de Santana está a 108 quilômetros mais ou menos de Salvador, é a segunda, né, maior cidade daqui do estado. E ela fica numa região é um entroncamento viário muito grande, muito próximo à capital. E o complexo tem o presídio da cidade e tal. A doutora Manuela Passos, é defensora do júri. E ela vai acompanhar os processos, ela acompanha o processo dessas mulheres. Então, Manu, eu vou deixar um pouquinho para você se apresentar para as meninas, para esses meninos que estão acompanhando a live com a gente, para trazer um pouco, publicizar, trazer as mulheres privadas de liberdade para o cenário de discussão, porque a garantia desses direitos são fundamentais, são direitos constitucionais, direitos previstos nas leis de execução penais, na lei de execução penal. Então, assim, diuturnamente, e o que a Laiju tem proposto, junto com as meninas que estão pesquisando com a gente, é a proposição de ações, inclusive, como resultado das pesquisas desenvolvidas para minimizar ou trazer mais conforto
para mulheres que possuem direitos violados diuturnamente. Seja bem-vinda à da Liga de Estudos Jurídicos da Bahia, Laíju, inovadora, pioneira, e aqui você está com as portas abertas e quando quiser já está aí. Obrigada. Convidadíssima para as próximas lives. Obrigada, Aline, pelo convite. É uma honra estar aqui tratando de um tema dos mais importantes, que é a questão dos direitos das mulheres encarceradas. Eu até fico um pouco receosa porque existe um mundo, um leque de questões a serem abordadas para um curto espaço de tempo. Mas eu vou tentar trazer aqui alguns aspectos gerais para todos e todas, especialmente para quem compõe o grupo. E, novamente, a parabenizo por essa ação, por coordenar esse grupo e a todos e todas que estejam também enveredando pesquisas neste sentido. E pela muito poucas pesquisas, né? Participando dessa construção. Muito poucas pesquisas nesse sentido, né? A gente não vê tantos escritos sobre mulheres encarceradas, garantias de direitos de mulheres encarceradas. Hiper vulnerabilizado. Então, ainda existe muito a se olhar para esse grupo. O sistema prisional ele foi construído por homens e para homens. A inserção da mulher no sistema prisional é algo novo, um ambiente androgênico, que pensa no homem em primeiro lugar. E em que pese esses homens também sofram violações, as violações que são acometidas às mulheres são mais intensas, são mais severas, porque extrapolam os muros das unidades prisionais e afetam muito mais profundamente a psique dessas pessoas. É uma questão complexa, nós mulheres somos complexas, não é verdade? Muito. Então vamos iniciar um pouco a exposição sobre essas questões que são profundas, com certeza não vou esvaziar aqui nessa pequena live, mas espero que a gente consiga abordar alguns aspectos importantes. Homens e para homens. Contudo, o Brasil precisa voltar o seu olhar para essas mulheres, pois nós temos aqui a quarta maior população carcerária feminina do planeta. Então, nós considerando a existência de países com um número muito grande de habitantes, como a Índia, como a China, como a Rússia, Estados Unidos e outros, nós termos no Brasil um número tão grande de mulheres encarceradas indica algo. Indica que essas mulheres também estão sendo objeto de seletivismo penal. E em que pesem os avanços legislativos para tentar diminuir esse encarceramento, o judiciário permanece inerte. Tenta criar mecanismos para que essas mulheres continuem encarceradas. Então, nós tivemos um avanço no sentido de que as mulheres que sejam genitoras de crianças abaixo de 12 anos, né, e, portanto, crianças, tenham direito à prisão domiciliar. Contudo, sempre existem mecanismos processuais para barrar esse direito. Ainda que o STF ratifique, ele cria a possibilidade de exceções. E são nessas exceções que a população carcerária cresce. De 2000 até 2020, nós tivemos um aumento de mais de 400% da população carcerária. Em 2000, nós tínhamos 5.200 mulheres no Brasil. Hoje, esse número se aproxima de 40 mil mulheres presas. E para que nós observarmos a relevância desse tema e a importância que é dada pelos poderes públicos, as pesquisas do Departamento Penitenciário Nacional se realizaram até 2017. A questão de Jair Bolsonaro, nós não tivemos novas pesquisas sobre a população carcerária, sua realidade étnica, sua realidade escolar, enfim, toda essa perspectiva feminina está sendo ignorada nos estudos do Departamento Penitenciário nos últimos 3 anos. E isso preocupa. Então, eu vou trazer uns dados que as estudantes e os estudantes do grupo provavelmente já tiveram acesso, mas como é uma live aberta, eu espero que algumas pessoas tenham isso como novidade. Então, nós temos um número aproximado de 40 mil mulheres presas no Brasil. Destas, mais de 60% estão encarceradas em razão do tráfico de drogas, da acusação relativa a tráfico de drogas. Uma parte de aproximadamente 44% dessas mulheres encarceradas não tem um ensino fundamental completo. Apenas 1,5% dessas mulheres tem nível superior. E mais de 60%, aproximadamente 63,7%, conforme dados de 2017, como eu mencionei no início, são pretas e pardas.
e possuem, em sua maioria, idade entre 18 e 29 anos. Então, o perfil da mulher encarcerada é de escolaridade até o ensino médio incompleto, fundamental Baixa, incompleto, muito perdão, baixa. muito baixa. São mulheres negras e pardas, em sua maioria, e mulheres que se envolveram em delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes, que é um E delito jovens. marcado E pelo jovens, recidivismo. né? E jovens. Sim. E jovens. Aí você tem uma Especialmente jovens. seletividade, você tem uma seletividade muito rasgada, né? Você tem um recorte específico de mulheres. Você tem uma Sim. população que chega quase a metade da população carcerária desse grupo de mulheres que são muitas vezes vítimas. A gente conversando no grupo de pesquisa da última vez, o tipo de crime cometido, muitas vezes, elas acabam cometendo, não estou dizendo que deveriam, ou tem que sensibilizar um pouco, mas não estou falando nessa situação, mas Uhum. a questão é, essas mulheres acabam cometendo crimes por conta do envolvimento que elas têm com seus companheiros. Elas Muitas são vezes. levadas à prática de um crime por conta dos companheiros, quando muitas vezes sequer participam da suposta prática delitiva. Quando a substância entorpecente é encontrada na residência, as mulheres acabam sendo conduzidas para a unidade policial e autuadas em flagrante pela prática de tráfico, sem que sequer tenham como interferir na prática daquele ato. De duvidosa lesividade social, quando a gente analisa a questão da criminalização do tráfico de drogas. É uma questão ampla, mas demonstra o que a sociedade busca da mulher. Ela busca uma postura de perfeição que não é exigida dos homens. Então, a mulher, não lhe é permitido errar. Isso tanto no aspecto pessoal, na sua vida pessoal e sentimental, a mulher sempre é mais reprimida, até sexualmente, como também na prática de ilícitos. A tolerância que a sociedade tem com o crime feminino é muito menor do que ela tem com o crime masculino. Isso reflete, Em relação ao inclusive, na delito, questão do abandono afetivo, né? Desculpa te interromper, mas a sim, mulher, quando ainda ela é tem. encarcerada, ela já não podia cometer o crime. O marido, ele nunca é abandonado, Sim, dificilmente a família deixa ele lá. Mas a mulher acaba sim, sendo a principal vítima quando ela está dentro do cárcere. com certeza. Com certeza, existe um abandono afetivo muito maior, até porque as mulheres, na maioria das vezes, elas são o núcleo familiar. A família se sustenta naquela mulher, tanto os filhos como as mães. Então, ela acaba acumulando funções, e quando ela está encarcerada, ela não tem quem lhe apoie, não é verdade? Mas voltando um pouco para a questão do que leva a mulher ao cárcere. Os crimes violentos, são delitos dolosos contra a vida, representam menos de 7% dos crimes praticados por mulheres encarceradas. Eu pratico a defesa criminal dessas mulheres, em especial, eu atuo na vara do júri. E o que a gente observa é que são situações excepcionais. A mulher ela tem uma resistência maior à violência. Então, é muito mais difícil a mulher se envolver com delitos dolosos contra a vida do que os homens. Enfim, os homens praticam muito mais crimes violentos. Então, para além da questão da violência doméstica contra a mulher, que é um indício de que a mulher é mais violentada do que agride, nós temos dados que apontam pela prática majoritariamente do tráfico de drogas. E como é que a mulher acaba praticando esse delito, em tese? Muitas vezes ela é forçada a praticar o tráfico por um companheiro que já está com a de atividade. Eu não condeno o tráfico de drogas em si, eu sou a favor da discriminação, inclusive. Somos. Mas, Deixar somos. isso bem evidenciado. Mas a mulher, ela tem muito mais receio do proibido do que o homem, porque ela foi educada para isso. O homem, ele tem muito mais liberdade para escolher o que deseja de sua vida, para expressar seus sentimentos, para ir de encontro ao que a sociedade lhe impõe. A mulher não. Então, quando a mulher se aproxima do tráfico de drogas, até do uso de drogas, ela encontra uma ponte masculina na maioria dos casos. E esse homem que coordena a atividade feminina não a apoia quando ela está numa situação de cárcere. O número de visitas
do conjunto penal feminino de Salvador em comparação com o conjunto penal masculino de Salvador, eu chuto arriscar, porque não existe uma pesquisa ainda nesse sentido, de que seja no mínimo 5 vezes menor. Ele 5 vezes é em menor. torno disso, de 4 a 5 vezes menor. Exato. Primeiro, por Atualmente. quê? Porque, como já mencionei, a mulher é arrimo de família. Então, ela tem filhos que acabam ficando dispersos quando ela está encarcerada. Ela sustenta uma família que não tem condições sequer de ampará-la naquele momento do cárcere. Segundo, porque a mulher ela é muito mais propensa a apoiar o homem do que o contrário. Então, o homem ele sempre tem uma postura de afastamento. No conjunto penal feminino de Feira de Santana, ou de Salvador, Aline, onde existem visitas íntimas, a maioria das visitas são realizadas de presas do conjunto penal para presos do próprio complexo de Mata Escura. O número de visitas de homens para mulheres internas, homens em liberdade, é muito reduzido. Praticamente não existem visitas íntimas de homens em liberdade para as mulheres internas. As visitas ocorrem de mulheres presas para homens também presos, em sua maioria. A situação é completamente oposta no conjunto penal masculino, por exemplo, ou na Lemos de Brito. Lá, nós observamos um número muito grande de mulheres em liberdade visitando seus companheiros. A mulher encarcerada ela é abandonada pelo homem. A família muitas vezes não tem condições financeiras de lhe assistir naquele momento. E ela tem um abandono afetivo de filhos, inclusive, que não conseguem compreender a falha humana, que reprimem muito mais essa mulher que está encarcerada. E isso sensibiliza as pessoas que trabalham na unidade prisional, Aline. Você já teve a oportunidade de acompanhar, né, algumas das agentes prisionais. E quando existe um diálogo com essas pessoas, você observa que elas se compadecem da situação das mulheres e do abandono afetivo que elas sofrem. E, para além de tudo isso... A questão, só complementando, as orientandas e as pessoas que acabam discutindo bastante sobre a visita ao abandono afetivo, enfim, quando se faz um comparativo das filas quilométricas, que é aqui no presídio, no complexo penitenciário, se observa, é só passar às 4 da manhã, às 5 da manhã, no dia de visita, e contar quantas pessoas estão ali preparadas para poder visitar os seus maridos, familiares, as mães que não abandonam seus filhos. Mas as mães abandonam suas filhas, os maridos abandonam suas mulheres, os filhos abandonam suas mães. Então você percebe, não existe, não é que seja discrepante, é absurdamente, esmagadoramente diferente o comportamento social, a observação da mulher que é encarcerada. A mulher encarcerada, ela não é visibilizada sequer por aqueles que estão bem próximos. As amizades dela, ou seja, a nova família constituída é a família que ela encontra no cárcere. Esse compadecimento, essas mulheres que estão ali, as agentes penitenciárias e os agentes também, porque a gente tem o misto, né? A gente tem a vigilância mista na Bahia, eles se sensibilizam mais para as mulheres do que os homens. Não é romantizando, mas se percebe, obviamente, como eles e elas, os agentes penitenciários, estão ali tratando de forma diferenciada, porque ali, de fato, são os desiguais que estão sendo acolhidos pelo sistema, pelo complexo penitenciário. E as consequências desse abandono afetivo são tão grandes que os índices de suicídio das mulheres encarceradas chegam a ser 20 vezes maiores do que os das mulheres não encarceradas. Para um grupo de 100 mil mulheres em liberdade, no ano de 2017, por exemplo, a taxa de suicídio foi de aproximadamente 2,7. Já para o grupo de mulheres encarceradas, esse número supera os 20. Então, é gritante como o cárcere afeta a psique feminina, como ela se abala com o cárcere. Essa proporção ela não é igual em relação ao ambiente masculino, ao sistema prisional masculino. Então, as mulheres elas tendem ao suicídio em uma proporção muito maior. E uma das principais razões, com certeza, é o abandono afetivo. Aqui em Salvador, por exemplo, existe uma creche onde algumas crianças, filhas de mulheres encarceradas e filhos de mulheres encarceradas, ficam acomodados quando não possuem familiares que estejam propensos a recebê-las. Elas muitas
vezes acabam sendo abandonadas pelas mães que saem do cárcere e não têm nenhuma perspectiva de trabalho, de sustento para poder ter seus filhos novamente consigo. Então, a prisão, ela desestabiliza todos os vínculos afetivos da mulher, ela desestrutura lares, ela estraçalha com a vida de crianças que perdem seu principal vínculo de referência. Nós sabemos que o abandono paterno no Brasil é muito expressivo. Então, toda vez que uma mulher encarcerada deixa um filho que já perdeu um pai afetivamente, perde uma mãe, a gente está deixando as crianças em um caminho não dos melhores para o futuro delas e para o futuro do país, se nós buscamos uma perspectiva mais positiva, né, para o nosso Estado. É uma sequência de violências sociais, sim, enfim, e a criança que acaba sendo uma ponta solta e fica abandonada por mais consequências da violência e de uma política de encarceramento, porque eu entendo isso como uma política de encarceramento. O Estado, ele levando essa bandeira, o Estado ele tem essa postura de encarcerar mesmo, sem querer enfrentar uma política de drogas de forma diversa. Porque hoje você tem a criminalidade, enfim, eu não sei quanto tempo mais a gente vai aguentar não discutir e não tratar sobre a descriminalização. Por conta de, enfim, as drogas hoje acabam destruindo a sociedade, mas as pessoas não conseguem perceber quais são os gargalos que acabam afetando ainda mais lares e ainda mais a sociedade, enfim, violências sucessivas e sucessivas. Com certeza. A última pesquisa realizada em relação à suspensão das operações policiais representou uma queda de mais de 200% do número de autos de resistência, de pessoas mortas por ações da polícia. Então, nós temos uma polícia das que mais mata no mundo. Isso não é mais admissível. Voltando um pouco para a questão das mulheres encarceradas. Olha, desvirtuando a Manu, porque ela fica falando, eu fico aqui hipnotizada. Imagina. Nós temos eu fico imaginando, o público aqui deve estar enlouquecido também. Olha, você viu que teve bastante gente aqui bacana, hein? Entrando para poder acompanhar. Com certeza. Então, o ambiente prisional ele não é pensado para a mulher. No Brasil, apenas 6% das unidades prisionais foram construídas especificamente para o público feminino. Na maioria dos casos, nós temos unidades masculinas que são adaptadas em algum pavilhão para receberem mulheres. E isso muda muito a estrutura e a rotina de vida da mulher. A pessoa encarcerada, seja homem ou mulher, ela tem limitações para muito além da liberdade. Seja de perspectiva de escolha de roupa, de identificação pessoal, de horários. Você tem um horário para tomar banho, você tem uma restrição muito grande em escolhas simples da sua vida. E a higiene do ambiente prisional, ela afeta muito mais a mulher do que o homem. Porque a mulher, ela foi educada para cuidar de si, para cuidar do ambiente que vive. E o fornecimento precário de itens de higiene, seja do ambiente, seja pessoal, ela também desencadeia problemas psicológicos graves na mulher. Em Salvador, em Feira de Santana, fornecimento, por exemplo, de desodorante é limitado. Fornecimento de absorventes íntimos é limitado. Felizmente, muitas instituições acabam fazendo doações para que as mulheres tenham esse absorvente, mas ainda assim elas não têm calcinhas. Muitas delas não têm sandálias para andar, porque não recebem visitas, e os familiares também são vulneráveis e acabam não tendo condições de prestar essa assistência que o Estado deveria prestar. E a higiene, tanto íntima quanto do ambiente, afeta muito mais essas mulheres. É toda uma sequência de violação de direitos que faz com que essa mulher saia do cárcere muito mais abalada do que o homem encarcerado. A gente não está aqui querendo dizer que o homem sofre menos violações. O que eu quero deixar bem claro é que a mulher ela se abala psicologicamente muito mais com a restrição de liberdade do que o homem. E ela recebe muito menos apoio, em regra, do que os homens encarcerados. Tanto da família quanto do próprio Estado, né? Sim. Nós precisamos enfrentar essa realidade e enfatizar que nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo. Eu tenho aqui minha colega Flávia Polônio, maravilhosa e que tem uma sensibilidade muito grande com a atuação da defesa da mulher. E vou citar alguns casos aqui de doutora Flávia. Então, para além de tudo isso, nós temos também vários direitos, como acesso à educação, não é, Aline, que conversávamos anteriormente,
nesse momento de pandemia, infelizmente, não temos como impor o serviço educacional por uma questão de segurança sanitária daquele grupo. Mas antes da pandemia já existiam algumas restrições. Eu tive um colega de Feira de Santana, para você ver como é que é a situação. A Presa, ela foi aprovada no ProUni, uma bolsa de ensino integral numa instituição privada, e infelizmente não recebeu o direito de frequentar essa instituição. Então, qual é o olhar do Poder Judiciário com a socialização dessas pessoas? É um olhar de repulsa, é um olhar de despreocupação. O Legislativo teve alguns avanços, apesar dos pesares, mas o Judiciário cria uma resistência muito grande em combater o encarceramento feminino. A questão da educação, para mim, ela é bem tocante, porque primeiro, assim, as questões que são discutidas, eu vejo muita gente falando sobre garantia da educação, como eu discuto bastante a garantia do direito à educação, principalmente para encarcerados. Uhum. E as pessoas tratam, enfim, eu estava fazendo uma análise e a gente estava conversando, eu e alguns outros pesquisadores, a gente estava conversando que quando se pensa na educação, na garantia do direito à educação dessas mulheres presas, também se esquece do grupo. As questões sanitárias não são pensadas somente para as presas. Se esquece também de pensar para o núcleo educacional. Ninguém fala dos professores e professoras que estão envolvidos na educação. Eu vejo que existem políticas de algumas escolas, aqui na Bahia existe também, que elas preparam, as professoras e os professores, eles prepararam materiais para fazer o encaminhamento para aquelas presas. Mas ninguém sabe, não se sabe se não tem retorno. Os agentes penitenciários estão acompanhando, se está sendo garantido. Como é que vai evitar uma aglomeração? Se está tendo direito à leitura? Nesse momento de encarceramento, a justificativa de que se precisa manter a segurança sanitária e, por conta disso, se retira o direito humano fundamental à educação dessas mulheres, acaba sendo uma desculpa para não proceder à garantia de direitos. Inclusive, mais uma coisa com direito à visita. Sabe, essas mulheres têm direitos violados e o Estado sempre vai buscando desculpa às outras. E o judiciário, infelizmente, não estou dizendo de todos, todo mundo que trabalha no judiciário, obviamente, mas se mantém silente. A luta, eu vejo enfraquecimento desde, infelizmente, do nosso governo, quer dizer, do governo atual, não do nosso, do governo atual, eu vejo um enfraquecimento, inclusive, dos movimentos sociais que estão sendo silenciados para poder promover, buscar a garantia de direitos. E na pandemia, como você bem citou, que muitas mulheres só têm chinelo, só têm a sandália, quando as famílias que têm condições conseguem levar um absorvente, elas não estão tendo direito, elas estão esquecidas, elas estão ali depositadas e por conta de uma política agora de segurança sanitária da Covid, essas mulheres estão tendo mais direitos. Elas estão tendo menos acesso à educação, porque quando a gente estuda a questão da pandemia, comportamento social, no início, todo mundo estava feliz, doando, aquele sentimento de acolhimento, mobilizações, depois começa a curva, né? Que os sociólogos, psicólogos, os estudiosos da área começam a dizer, depois começa a cair, você vai no descrédito, e hoje está todo mundo acomodado, esperando passar, porque o desânimo se abateu. Eu estou falando dos que estão soltos, eu estou falando das pessoas livres. Agora ninguém sabe como estão aquelas mulheres que receberam, nossa, começou uma pandemia, muita gente se mobilizou para poder levar algumas coisas, depois se viam sozinhas, com redução, rodízio de funcionários, enfim. Assim, são verdade. questões tão complexas que você sabe, a Defensoria Pública ela não tem condições também de fazer os atendimentos às famílias. E como é que elas estão sabendo dos processos? Sabe, como é que está o andamento? Como você não tem a estrutura que você tinha antes para poder prestar informações. Mais como é que as coisas estão? A gente tenta usar os instrumentos tecnológicos de que possui, mas existe muita resistência e existe também uma exclusão digital dessas pessoas no nosso grupo, né, de atendimento. Muitos não possuem sequer celular a utilizar a internet, aplicativos.
existe uma dificuldade de acesso realmente. Eu gostaria, Aline, de tratar aqui de alguns casos práticos Ai, relacionados fica à às mulheres vontade. encarceradas. Eu não sei quanto tempo a Aqui o gente pessoal vai ficar dispõe. enlouquecido, não sei Fala, ainda, quanto porque tempo a gente assim, dispõe? assim, até o Instagram derrubar a gente, mas parece que dura uns 58 Exato. minutos. Exato. Com a entrada de Flávia, não sei se ela ainda está aqui, mas foi uma defensora que atuou na vara onde eu estou titularizada, que hoje está em Salvador, no júri, maravilhosa, a nossa musa do plenário. E vou trazer primeiro um caso que Flávia teve também um pouco de atuação nesse processo e alguns outros casos, para demonstrar que a mulher, ela tem uma tendência a acolher muito grande, ela não costuma praticar atos violentos. E Ah, ela quando tá ela aí. pratica, é o resultado, é resultado de um processo muito grande de violência. Não vou citar nomes, mas eu tenho um caso, por exemplo, de uma assistida que ela atuava como profissional do sexo. E ela recebia constantes ameaças de um dos seus companheiros, que se relacionou com ela durante muito tempo. E ela acabou, em um desses eventos, o trancafiando, em tese, dentro de um banheiro e ateando fogo sobre ele. E a tese dela é de legítima defesa. E muitas vezes, para quem vê um ato de extrema violência, não consegue enxergar a legítima defesa em uma situação única. Porque a mulher que sofre constantes atos de violência, ela só consegue resistir quando ela acumula muita força. Eu vou tentar ser um pouco mais clara. Os abusos, eles se acumulam. Foi como Flávia fez em um júri. É como se você estivesse enchendo um copo com água até ele transbordar. Então, a mulher, ela quando chega a agredir um companheiro, ela não está se defendendo daquele ato, daquele dia. Ela está se defendendo de um processo de agressão que se sucedeu, às vezes, por anos, por décadas. Então, infelizmente, em plenário, nós não conseguimos demonstrar a legítima defesa, porque existe uma resistência da população em reconhecer que a mulher é humana e que a mulher, ela também tem o direito de se defender. A sociedade cobra da mulher uma passividade, uma perfeição. A mulher nunca pode ser violenta, mas ela sofre violência. E às vezes é a única forma que ela tem de se libertar de uma situação de aprisionamento. Um outro caso em que eu atuei e que ainda não chegou a plenário é o de uma presa, eu estava comentando com você. Ela foi, digamos, resgatada não é a palavra correta. Ela foi retirada de sua casa por seu genro para morar com o genro e com a filha de 17 anos, que estava gestante e que iria dar à luz. Então, o genro foi buscá-la no interior para que pudesse ajudar nos trabalhos domésticos e ajudar sua filha com o recém-nascido. Ela não teve opção. O genro chegou na casa onde ela residia, no interior, e simplesmente comunicou que estaria a levando para a cidade. E desde então ela passou a sofrer uma série de abusos. O genro exigia que ela tivesse um determinado comportamento, inclusive de massagear os seus pés quando ele chegava da rua. Então ele bebia, consumia bebidas alcoólicas e ao chegar em casa, a sogra tinha que deixar a sua comida pronta e massagear os seus pés. E se ela reclamasse, ela não iria dormir naquela noite, porque era costumeiro uma espécie de castigo que o genro aplicava à sogra. Ele a deixava sentada em uma cadeira e a vigiava durante a noite. E caso ele levantasse e observasse que a sogra estava dormindo, ela iria apanhar com a baia de um facão. E isso se perdurou durante cerca de uns 8 ou 10 meses. E a filha da assistida enxergava com naturalidade aquela violência a que a mãe era cometida. Para ela, o seu companheiro não era violento. Ele só era um pouco violento com a mãe dela. Então, vejamos, a mulher é tão
alheia à situação de violência que ela não consegue enxergar a violência em outra mulher. A sororidade é muito reduzida. Enfim, essa mulher vivenciou essa situação de tortura, porque para mim isso é tortura, durante 8 meses. E, em um belo dia, seu genro estava dormindo, embriagado, e ela pegou um pé de uma mesa de metal, foi até o quarto e deu diversos golpes na cabeça do seu genro, levando-o a óbito. Em um primeiro momento, você vai dizer que tecnicamente não existe legítima defesa. Não existe legítima defesa, ele estava dormindo, inclusive a acusação, eu tenho certeza de que virá para plenário, dizer que se tratou de um homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Coitado, ele estava dormindo. Mas se não alegar que foi planejado. Isso. Que ela planejou. Não estou aqui querendo demonizar a vítima. Essa situação não é o objetivo da defesa. Mas aquela mulher, ela vivia um cárcere. Ela vivia uma situação análoga à escravidão. Ela não conseguiu acessar os instrumentos institucionais, os instrumentos políticos de defesa da mulher. Mas ela estava em uma situação de cárcere. Ela estava naquele momento encarcerada. Porque eu tenho absoluta certeza de que, apesar de toda essa história, caso ela se recusasse a prestar os serviços ao genro, ela iria sofrer a violência. E talvez, se ela tivesse procurado a unidade policial para denunciar essa situação, talvez ela própria fosse vítima de violência, de um feminicídio. Então, quando ela tomou essa atitude, não foi aquele ato de violência do dia anterior que provocou o sinistro, mas sim uma sequência de violências a que ela sofria durante todos os meses em que passou na casa da filha. E, pasme, Aline, a filha, ao ser ouvida no inquérito, declarou, confirmou todas essas informações, confirmou que a mãe apanhava do genro, confirmou que a mãe ficava sentada na cadeira e não podia dormir, confirmou tudo isso e disse que a mãe era um monstro. A mãe era um monstro. Porque o marido dela sororidade que era bom é tão ela. difícil de... O marido dela era bom para ela, mas não era bom para a mãe. E aí, eu não vou mencionar o nome da pessoa, mas até pessoas de dentro da unidade policial que participaram do inquérito comentaram comigo. Manuela, eu estou horrorizada, defenda essa mulher. E eu fiquei super animada com o processo, no sentido de fazer uma coisa para ajudar essa mulher. Mas ela acabou contratando um advogado. E eu não estou mais neste processo. Que pena. Então, assim, para você observar que as próprias policiais civis que trabalham na investigação de crimes percebem quando a mulher que praticou um delito doloso contra a vida foi vítima de abusos. E essa situação que eu narrei para você aqui, Aline, ela não é a exceção. Em muitos casos onde a mulher pratica delitos dolosos contra a vida, ela foi vítima de sequenciadas violências. É extremamente raro, eu chuto menos de 5% dos casos de homicídios envolvendo mulheres são aleatórios, são casos de mulheres que nunca sofreram violência por parte da pessoa agredida. Em 90% dos casos, Flavinha, se puder me ajudar com esse índice, que já que não existe nenhuma pesquisa empírica nesse sentido, na grande maioria dos casos, a mulher sofreu sequenciadas agressões até praticar o delito de homicídio. E a sociedade ela precisa compreender que a mulher ela age de uma forma diferente do homem. Ela tem uma perspectiva social e afetiva diferente. E nós temos uma dificuldade ainda de conseguir transmitir isso em plenário. Mas estamos conseguindo avanços. Flávia Poloni ela sempre traz a necessidade da gente buscar argumentos extrajurídicos e tentar trazer para os jurados a natureza humana e a complexidade da mulher enquanto pessoa. Cheia de repressões, cheia de barreiras, cheia de credos que lhe são impostos e que sofre muito mais opressão do que o homem. Então, nós vivemos numa sociedade patriarcal, onde nós somos constantemente escravizadas. O trabalho feminino, ele é não remunerado, ele existe desde o Egito Antigo, desde o período pré-histórico, quando as mulheres
estavam em casas, em tocas, e os homens tinham liberdade para caçar, para sair. E assim, ao longo da história da humanidade, a mulher, ela trabalha para sustentar uma sociedade patriarcal. Ela trabalha sem qualquer remuneração. E nós temos, para além disso, restrições religiosas, o relativismo cultural, quando a sociedade impõe uma restrição, ela sempre acomete a mulher. Né? Nós vimos as religiões de várias espécies, elas sempre reprimem a mulher. Relativismo cultural é uma questão que precisa ser respeitada. Cada sociedade tem sua cultura, mas é apenas uma constatação que eu estou fazendo, que quando essa cultura precisa reprimir um comportamento, ele vai reprimir o comportamento feminino. Quando se discute encarceramento feminino, das questões religiosas, culturais, a questão de gênero, ela é muito forte. Se lutou muito para poder garantir o direito da mulher vítima de violência. E até hoje se percebe o quanto é difícil buscar isso. Agora, a luta para a garantia do direito da mulher encarcerada, ela parece ser ainda mais silenciosa e silenciada. Acho que é muito mais difícil por conta da comunidade, por conta contra a sociedade, que as ações, a sociedade contra essa mulher, então, para garantir a própria paz social, a justificativa, mas se esquece que essa mulher, e eu ouso dizer que já foram vítimas de violência, as em liberdade e as que estão privadas de liberdade. As que estão privadas de liberdade pela própria família, por conta de questões culturais, sociais, econômicas, as que estão privadas de liberdade por conta de sanções penais, tanto as jovens, adolescentes, quanto as adultas que estão presas. Todas as mulheres sofreram algum tipo de violência. Aquelas que estão hoje encarceradas, elas sofreram certamente violências reiteradas. E depois que elas são apenadas por conta do cumprimento da pena, né, que elas estão ali, afinal de contas, por conta de um crime cometido. Mas ali não cessa a violência. A violência que ela sofre desde a infância. Quando uma mulher vai pegar um ônibus, quando a mulher se relaciona com tem um companheiro violento, uma mulher que, enfim, ela tem problemas por conta dos filhos, a mulher porque ela economicamente não consegue sua estabilidade e acaba se submetendo a outras questões. Quando ela está encarcerada, ela vê que aquela violência que ela sofreu por toda a sociedade, inclusive a sociedade que a puniu por conta do crime que ela cometeu, segue violentando ela. Sabe, acho que as discussões, elas são infinitas. Eu vejo a Flávia Polônia falando do Júri das Rosas, a mulher que matou a amante do marido. Pensa. Sim, esse foi um júri bastante interessante que a Flávia participou em plenário. E Flávia tem uma sensibilidade daquelas mais belas. Ela levou uma rosa para plenário e presenteou a sua assistida com aquela rosa e lhe disse que com certeza aquela teria sido a primeira oportunidade em que ela recebia uma rosa. Então, ela presenteou a rosa para mostrar que a rosa, apesar da beleza, ela também tem espinhos. E assim é a natureza feminina. Nós temos uma beleza própria e também nós sofremos com os espinhos que estão embutidos nessa natureza humana feminina, né? Então, Flávia lembrou desse processo e Flávia sempre trazia apresentações em plenário sensíveis e poéticas, como ela é uma defensora maravilhosa. Nossa, eu sou fã de carteirinha de Flávia Polônia. Ela acabou tendo uma legião de fãs, né? Ah, não, Flávia é maravilhosa. Quem conhece Flávia e não ama, vai ter algum problema. Tem algum problema, ela é ótima. Eu queria, inclusive, parabenizar as defensoras da Eu fui colega do Murilo, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Fui colega do Murilo, né? Ele me viu pequena, o Murilo Menezes Bahia Menezes nunca sei a ordem, defensor público que foi quem nos aproximou. Queria agradecer muito a ele e parabenizar ele aí. Murilo aí. Que
junto com os defensores 1905, né, que eu estou me explicando, 1905 de defensor público, defensora pública também, e eles têm feito várias lives, o grupo tem feito muitas lives discutindo direito sobre outras vertentes. E eu vejo o quanto, assim, isso se assemelha muito ao que a gente vem tentando, por meio da Laiju, discutir. Eu vejo que o nosso tempo está começando a se aproximar do fim e as discussões, elas são eternas. Porque enquanto houver duas mulheres unidas, ou três ou mais, e quantas for possível reunir, em prol de outras mulheres, principalmente aquelas ainda mais vulneráveis, mais direitos serão garantidos. Para que não existam mulheres que sofram violências como Maria da Penha, para que se torne emblemática uma garantia que seria humana, fundamental, que é humano e fundamental, que é o direito à vida, mas que também mulheres como a Flávia Polônio, como a Manuela Passos possam multiplicar tantas outras mulheres em prol da garantia do direito das mulheres presas e sensibilizar a complexidade dessa garantia para que o judiciário, para que o legislativo, para que o executivo também, porque o executivo tem de perceber que as necessidades do cárcere feminino, as necessidades que estão daquelas mulheres aprisionadas e das famílias, elas precisam sim de apoio e não gritam socorro porque elas são silenciadas, inclusive no pedido de ajuda. Eu queria muito, em nome da Liga, te agradecer antes que o Instagram nos corte. Eu passei as Clara, tem uma perguntas da linha de pergunta. Ela pesquisa. passou as perguntas. É Vamos porque tratar a dessas gente não ia perguntas conseguir fazer, também. mas ela está convidada para um meeting. Ela disse que vai, viu, para poder conversar com Eu o grupo de vou. pesquisa. E vocês vão poder inquiri-la, vão poder arguí-la, sabatiná-la, todas as Será um perguntas prazer. que ela vai poder responder para vocês. É um prazer. Eu queria Eu agradecer sinto muita saudade da sala de muitíssimo. aula, Aline. Obrigada pela oportunidade. E quando você quiser, a Laís está à disposição para abrir um espaço para você falar e trazer até convidadas, quem sabe, para poder falar sobre casos, Obrigada. sobre experiências, Flávia sobre a defensoria. Polônio. A Flávia Polônia, imagina, uma dupla. As duas Flávia conduzindo Polônio. aqui histórias de E defesas jurídicas, A técnicas, Flávia, inclusive. ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu queria Aline, muito muito. obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Espero que a gente tenha conseguido trazer algumas questões relevantes, mas esse assunto ele daria horas e horas de Ah, sim, discussões, o porque Instagram não é permite um isso, né? mundo. O Instagram não permite isso, é um mundo. Parabéns novamente a você, a todos que acompanharam e a todos que estão no grupo por essa pesquisa que é das mais relevantes. Nós precisamos tratar desse assunto. Nós temos a quarta maior população carcerária do mundo. Mulheres encarceradas estão se suicidando e é uma sociedade doente que encarcera mulheres que já são oprimidas desde sempre. Então, é importante tratar sobre esse assunto. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam aqui. Vai ficar gravado para a gente tentar alcançar um número maior de pessoas e sempre que estiver disponível, quem sabe a gente faz uma reunião ou qualquer outro dia com a Flávia Polônio também para poder trazer mais Vamos trazer experiências a da Flávia defensoria Polônio. na garantia das mulheres que estão ali e precisam realmente de ajuda. Muito obrigada, Laiju, obrigada, meninas, obrigada a todo Obrigada. mundo que participou, obrigadíssimo, Manu, e Obrigada. espero que Por nada. tenha Eu que sido agradeço. confortável, que a gente quis criar o ambiente mais favorável possível para poder te receber e enriqueceu Obrigada. muito. Eu tenho certeza que meu Instagram, meu WhatsApp deve estar enlouquecido com as meninas mandando perguntas, mas eu não consigo fazer Oh, as duas coisas ao mesmo tempo. estamos aqui. Teremos tempo. Obrigada. Um Então, beijo a todos e todas. um Tchau. beijo, boa noite. Tchau, gente. Vai ficar Boa gravado. noite. Tchau. Me mande depois.